O fechamento de todos os museus é, digamos, um atentado ao coração da cultura. Uma peça de teatro sem público, um concerto sem público é algo incompleto. Nichts Halbes und nichts Ganzes. Deixar que um vírus nos derrube está fora de questão. Metrópolis em silêncio absoluto, um cenário inimaginável algumas semanas atrás. O novo coronavírus paralisa o mundo e deixa também a cena cultural em estado de alerta. Museus cancelaram grandes exposições, teatros e salas de concerto estão com as portas fechadas, festivais foram cancelados. A pandemia de Covid-19 é um desafio para toda a sociedade. O distanciamento social, absolutamente necessário, faz com que tenhamos que reinventar rotinas, formas de trabalho e convivência. Temos que ser disciplinados, sem abrir mão da nossa liberdade de pensamento. De um lado, o pânico e a corrida aos supermercados para estocar mantimentos. Do outro, solidariedade e criatividade onde menos se espera. O Camarote 21 desta semana é um programa especial sobre os efeitos colaterais que o novo coronavírus tem causado no mundo cultural. Hollywood virou uma cidade fantasma, um cenário que lembra os filmes de faroeste que antigamente eram filmados aqui. Muitas produções finalizadas antes do novo coronavírus não devem chegar aos cinemas tão cedo. Como a sequência de Um Lugar Silencioso, um filme de terror em que monstros dizimam a humanidade. Na ficção, os sobreviventes devem fazer o máximo de silêncio para não serem pegos pelas grandes criaturas. Atualmente, o silêncio é geral. Para alguns cinemas, a própria existência pode estar ameaçada. I'll be back. O que resta, por enquanto, são as mensagens de esperança em frente às portas fechadas e as histórias de cada um. Acho que a história que mais me emocionou é a do dono de um cinema inaugurado há 110 anos. Um trabalho de várias gerações, esta é a quarta. Ele me disse que é a primeira vez em todo esse tempo que o cinema fica fechado por mais de 2 semanas. Mesmo durante a Segunda Guerra Mundial, o cinema era um refúgio para a sociedade, uma forma de fugir da realidade. Uma função que agora ficou por conta das plataformas de streaming. Porém, em algum momento, a oferta também pode ficar escassa, já que cada vez mais filmagens são canceladas. Mesmo assim, os serviços de streaming continuam sendo os maiores concorrentes dos cinemas. Sim, eles tornaram a nossa vida mais difícil. Não podemos deixar de falar sobre isso. Mas não podemos esquecer que o cinema é um meio muito forte. Existe há 125 anos e até agora sobreviveu à televisão, ao filme sonoro e até ao DVD. Mas é fato que o desafio atual é sem precedentes. Meses ou até anos de planejamento, por enquanto, se revelam em vão. Em Berlim, a estreia do espetáculo Assassinato no Expresso Oriente foi cancelada. 20 mil ingressos já tinham sido vendidos e estão sendo devolvidos. Mais de 80% do nosso financiamento é por meio de ingressos. Se ficarmos fechados por várias semanas, é claro que será um problema. É algo que, de alguma forma, precisa ser compensado. O Conselho Cultural Alemão vê com preocupação o risco de muitos artistas e instituições culturais irem à falência. Um fundo de emergência deve entrar em vigor para tentar minimizar os prejuízos. Mas os problemas vão além da questão financeira.
Selbst die bildenden Künstlerinnen und Künstler merken es, dass einfach auch Os artistas visuais já percebem que simplesmente não existe clima para comprar uma obra de arte. Esta é outra questão. Vivemos de emoções, de como está o emocional de uma sociedade. Enquanto o mundo estiver tenso como agora, isso se reflete também nos artistas. gespannt ist, wie wir das im Moment erleben, dann spürt das eben auch der Künstler. Na cena musical, a situação não é diferente. Em Berlim, o clube de jazz Zig Zag está fechado, assim como todos os outros bares e clubes. Com a incerteza de quando será possível voltar a funcionar, o clube iniciou um crowdfunding para arrecadar dinheiro suficiente para cobrir os gastos fixos da casa, incluindo o pagamento dos funcionários. Já no início da crise, uma cliente assídua disse: "Onde posso depositar o dinheiro? Quero ajudar vocês e os músicos. Posso dizer que o nosso público é incrível. Tenho certeza de que vai dar tudo certo." No mundo popstar, a lista de cancelamento de turnês também é longa. Para as celebridades, a questão financeira provavelmente não será um problema. Mas o que será das milhares de pessoas que trabalham nos bastidores destes eventos? Uma situação tão surreal que parece que estamos dentro de um filme apocalíptico. Mas quanto tempo esse filme vai durar? 3 meses? 1 ano? Enquanto não sabemos, o jeito é seguir as orientações oficiais e manter a inspiração e o otimismo. Na Itália, a situação é alarmante. Mesmo com fortes restrições de circulação em todo o país, está difícil controlar a propagação da epidemia. Cidades vazias, só os serviços essenciais em funcionamento. A nossa equipe conversou com o jornalista italiano Simone Aliva, que vive em Roma. Parece set de filmagem, é como se estivéssemos em um cenário de filme apocalíptico no qual você é o único sobrevivente. Dove sei l'unico sopravvissuto. Mas de repente, as sacadas dos apartamentos viraram símbolo de liberdade. As pessoas aqui em Roma não estão acostumadas a ficar em casa. Eu moro no distrito de Pigneto, que geralmente é muito movimentado, tem uma vida noturna bem animada. Estamos sofrendo muito com a quarentena, mas tentamos lidar com a situação saindo nas sacadas, fazendo flash mobs de dentro de casa. É realmente uma situação que está nos colocando à prova. É uma situação que ci sta mettendo a dura prova. E da varanda de casa ecoa o hino do país. Tutti i giorni esco fuori il mio balcone. Todos os dias vou à sacada para cantar o hino nacional. Ajuda a passar o tempo. Pena que não tem uma bandeira italiana para pendurar também. Si canta l'inno d'Italia. 3 meses atrás eu jamais imaginaria estar cantando o hino na minha varanda. L'idea di uscire dal balcone, mettermi in piedi e cantare l'inno d'Italia. Sair de casa só em caso de absoluta necessidade. A polícia faz patrulhas pelas ruas. Quem desrespeitar as regras pode levar multa ou até ir para a cadeia. Simone se organizou para registrar a situação na cidade. Tutte quelle foto che ho scattato, le ho fatte. Preferi sair a pé para tirar as fotos do que de transporte público para evitar tocar em alguma coisa e me infectar. Ho fatto um percorso di. Fiquei na rua por 4 horas e meia e fui parado 4 vezes pela polícia. É preciso ter uma permissão por escrito para estar andando pelas ruas. Naturalmente, quando a polícia ti ferma, tu devi avere una. A primeira vez que fui parado foi em frente à Basílica de São Pedro.
Nessa foto, eu era quase a única pessoa na praça, havia uns 2 ou 3 turistas. Imagine que geralmente passam milhares de pessoas por esta praça. Agora são 5 pessoas e uma viatura policial. Voi dovete immaginare una piazza che accoglie milioni di persone con 5 persone in piazza Também fui parado em frente à escadaria da Praça da Espanha, depois na Fontana de Trevi e também em frente ao Coliseu. Colosseo, insomma. Simone perguntou a moradores como é viver em quarentena na Cidade Eterna. Il commerciante che ha questo negozietto ai piedi del Colosseo. O comerciante de uma loja ao lado do Coliseu foi quem mais me comoveu. Ele apenas andava de um lado para o outro na frente da loja, usando a máscara de proteção. Stava fuori e faceva avanti e indietro con la sua mascherina, faceva avanti e Fiquei indietro. muito chateado porque pessoas como ele provavelmente terão grandes problemas financeiros em alguns meses. Paio di mesi, se non di settimane, avranno dei grossi problemi economici. Em tempos de Covid-19, cada um lida como pode com a situação. E os italianos têm demonstrado que a arte pode ser uma gota de esperança num mar de tragédia. O Camarote 21 vai a um rápido intervalo, não saia daí. Camarote 21 de volta com um programa especial de arte e cultura em tempos de quarentena. Enquanto praticamos o distanciamento social, crescem dúvidas, perguntas, angústias. Será que o mundo será o mesmo depois que a epidemia passar? Em busca destas e outras respostas, nossa equipe conversou com a filósofa Svenja Flas-Pöller. Nós não apertamos as mãos para nos cumprimentarmos como seria o habitual. Isso mostra que algo mudou na cultura da saudação. Como podemos compensar isso? Sim, na verdade, não sei se é possível compensar. É muito interessante que proximidade, solidariedade e cuidado sejam normalmente demonstrados com a proximidade física a outras pessoas, quando as abraçamos, quando as convidamos a entrar na nossa casa, quando somos hospitaleiros. Agora estamos impedidos de tudo isso. Temos que fazer o contrário, manter as pessoas fora, não convidá-las para entrar, etc. Essas mudanças são muito difíceis, e é bom que seja difícil. Até que ponto o vírus agora é também um teste de estresse para a humanidade? Se nós olharmos para a história, sempre houve epidemias parecidas com discussões parecidas. A peste bubônica na Idade Média, a gripe espanhola em 1918. A primeira coisa que vem à mente é o livro Vigiar e Punir, de Michel Foucault. O historiador e filósofo francês disse que a luta contra o contágio é sempre muito mais do que a adoção de medidas sanitárias. Ela é, na verdade, a cena primária da sociedade disciplinar, porque somos separados uns dos outros. Nós somos isolados, observados, controlados. E isso é o que estamos vivenciando atualmente. Estamos vivendo um período de força do Estado e de novos modelos autoritários? Por um lado, sim. Uma situação dessas mostra que, em momentos assim, precisamos de lideranças fortes, que digam claramente o que deve ser feito, porque o indivíduo está realmente sobrecarregado. Nessa situação, é preciso poder confiar nas autoridades. No entanto, é claro que não posso deixar completamente de lado o meu espírito crítico. Por isso, devo me manter vigilante. Eu devo acompanhar as decisões, questionar o quão plausíveis são as medidas. Então, acho que são as duas coisas.
Nós devemos ser disciplinados, mas sem abrir mão da nossa liberdade de pensamento. É curioso que, de repente, estejam acontecendo coisas que os ativistas climáticos já reivindicam há anos. Voos cancelados, cruzeiros cancelados. O que podemos aprender disso tudo, tendo em foco a crise climática? É interessante diferenciar o contexto dessas duas crises. No momento, somos solicitados a demonstrar solidariedade com os idosos diante de um perigo eminente, que nos ameaça diante de nossos olhos. No que diz respeito às mudanças climáticas, a situação é inversa. Os jovens pedem solidariedade aos idosos para evitar uma catástrofe futura, que ainda está por vir. E, acima de tudo, na questão atual do vírus, o mundo inteiro tem um inimigo comum que não está presente em outras crises. Agora nós percebemos que, se o mundo quiser, ele pode realmente se mobilizar. Aliás, as pessoas também podem. Elas podem mudar radicalmente de comportamento e de forma muito rápida. No entanto, é claro que não se deve cair no otimismo ingênuo. É preciso enxergar que uma recessão se aproxima, que a economia está sob ameaça, que os empregos estão ameaçados. E ninguém quer nem imaginar o que pode acontecer se uma crise de saúde, de um sistema de saúde sobrecarregado, coincidir com uma recessão. Aí realmente vai ser perigoso em termos de política. Podemos perceber que as diferentes culturas lidam de formas distintas com o isolamento. Os italianos começam a cantar das sacadas. Os franceses dizem acumulam vinho tinto e preservativos, enquanto os alemães estão sentados sobre montanhas de papel higiênico. O que isso diz sobre as culturas? E o que podemos aprender uns com os outros? Agora, em termos emocionais, me sinto mais próxima dos italianos e dos franceses. Também porque é importante para o ser humano enfatizar esse excedente. Não viver apenas pela necessidade. É isso que o papel higiênico representa por excelência, a necessidade básica. Enquanto os excedentes, como o sexo, o álcool e o canto, são experiências de ressonância. Com elas, experimentamos a liberdade. E acho muito importante que essa experiência de liberdade não seja desaprendida nem esquecida. Até que ponto essa crise nos conscientiza sobre as fraquezas do nosso sistema capitalista baseado no crescimento e no consumo? O que se percebe nessa situação é que passamos a valorizar a reprodução, o cuidado, a assistência, a dedicação ao próximo muito mais do que a produção. Isso é uma inversão interessante, porque, afinal, no capitalismo, a produção sempre é o foco principal. Mas agora estamos percebendo o quão essenciais são a assistência e o cuidado. Isso é algo para o qual feministas e filósofas já vêm chamando a atenção há muito tempo. Este é o conceito da revolução do cuidado. É necessário sair dessa primazia da produção e dar mais valor para a reprodução, o cuidado e a assistência. Essa crise é a chance de tomarmos consciência. Até que ponto esse desligamento, esse estado de exceção é bom para nós? De repente, os empregadores ficaram incrivelmente flexíveis. De repente, home office é possível. Muitos agora estão desacelerando. Acredito que essa crise e essa paralisação que estamos enfrentando agora sejam uma oportunidade, um espaço de reflexão que nos foi dado de presente. Podemos repensar elementos desse sistema que estão em discussão há muito tempo, o que inclui home office, maior flexibilidade no trabalho e compatibilidade familiar. Eu acho ótimo estarmos tendo essa experiência. Nosso comportamento de consumo foi limitado drasticamente. Não podemos mais ir a cafés ou comprar roupas. Somos confrontados com nós mesmos, sobre como estamos lidando com essa situação. Obviamente, isso é positivo, e não apenas no que diz respeito à crise climática. Todo mundo sabe intuitivamente que o consumo é um prazer momentâneo, mas que a longo prazo não é ele que nos traz felicidade. Nesse sentido, sim, talvez isso leve a uma visão diferente sobre a própria vida e sobre o que está acontecendo no mundo. Vielen Dank für das Gespräch, Frau Flassbühler. Sehr gerne. E agora, algumas dicas de como aproveitar o tempo durante a quarentena. Olá, estou aqui para dar algumas dicas culturais àqueles que estão atualmente em quarentena ou que estão em casa por precaução. Normalmente trabalho no estúdio, mas hoje estou no escritório da minha casa.
Bem-vindos à minha humilde cabana. No momento, a oferta cultural online é tão grande que nós garantimos que ninguém ficará entediado, prometo. Vamos começar com um passeio virtual pelos museus. Mais de 500 instituições de vários países oferecem passeios virtuais pelas salas de exposições. É como se você estivesse lá pessoalmente. Para exemplificar, escolhi o Museu Bode em Berlim, que faz parte da Ilha dos Museus, declarada Patrimônio Cultural Mundial pela Unesco. Para quem prefere música, já é possível assistir a concertos online há algum tempo. E agora, com essa situação, a oferta está aumentando rapidamente. Um exemplo é a Filarmônica de Berlim, que tem um ótimo acervo digital de concertos e liberou o acesso por um mês. Free to everyone for 1 month. Também muitos teatros e óperas têm opções para quem está em casa. Um dos meus favoritos é a Ópera Estatal da Baviera. Pelo site é possível assistir ao espetáculo Il Trovatore, de Giuseppe Verdi, que tem no elenco o famoso tenor Jonas Kaufmann. Jonas Kaufmann, the tenor. Vamos continuar com as ofertas de streaming que, obviamente, são ideais para a situação atual. Estou assistindo aos meus seriados favoritos pela segunda vez. Um deles é a série The Crown, sobre a vida da Rainha Elizabeth II. Vou revelar uma coisa, a rainha foi coroada no mesmo ano em que eu nasci. Então é só fazer as contas para saber quantos anos eu tenho. A série se passa basicamente ao longo da minha vida. Por isso, sou especialista e com certeza recomendo. Falando em Netflix, a plataforma de streaming acabou de adquirir os direitos do documentário Oasis Supersonic, sobre a carreira dessa banda incrível. I just think in the times in which we live, it would be unrepeatable. I would apologise, but I'm not going to, because he's a prick. Right, books. Certo, livros. Como vocês podem ver atrás de mim, tenho alguns. Minha esposa é bibliotecária, por isso temos centenas de livros em nossa casa. Mas eu gostaria de recomendar a lista da DW de 100 bons livros alemães. Com isso, há coisa suficiente para se ocupar. A lista reúne o melhor da literatura alemã traduzida para o inglês. Mais informações no site dw.com/culture. Vou pegar um da minha estante e um clássico absoluto. O título se encaixa bem para alguém em quarentena. Sozinho em Berlim, de Hans Fallada. Alone in Berlin, by Hans Fallada. Fallada's novel Alone in Berlin é um romance baseado em uma história verdadeira. Uma história sobre coragem na época do nazismo, sobre os poucos que ousaram enfrentar o regime e pagaram por isso, como no caso de Elisa e Otto Hampel. A vida do escritor Hans Fallada foi curta, problemática e trágica. Quando terminou o livro, escreveu para sua mãe dizendo que era um romance realmente bom. E mesmo que ele não tenha vivido o sucesso do livro, estava certo quanto a ele. Desejo a vocês tudo de bom, muita saúde e aproveitem a oportunidade para se tornarem super cultos sem sair de casa. Agora vou para o piano tocar a minha música favorita que ficou famosa pelo grande Dean Martin. Você deve conhecer a versão de Michael Bublé. Ela se chama Sway. Tchau, tchau. E aqui vai um pedaço. Dance with me, make me sway, like a lazy ocean hugs the shore. Hold me close,
sway me more. Com essa dose de inspiração cultural em tempos difíceis, o Camarote 21 de hoje fica por aqui. Até semana que vem.